agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Olá, minhas amigas, meus amigos, que a paz de Jesus nos envolva e nos inspire sempre. É com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos uma vez mais aqui entre os amigos da Casa da Paz, a convite da querida Maria Emília, dessa vez comemorando o 6º aniversário, e é para mim uma honra, uma satisfação muito grande, porque cada aniversário de uma casa espírita é um aniversário do bem, é um aniversário de um ponto de luz na Terra. Poder fazer parte de alguma forma, apesar da distância, é sempre motivo de muita alegria, de muita felicidade. E também por isso, né, pensando aí no nome da casa, que evoca essa que é uma das virtudes ou das características mais almejadas por todos nós, que é a paz, é que colocamos o tema como Em Busca da Paz. Isso porque não é difícil notar, não é necessário fazer um grande esforço para notar que o grande desafio nosso hoje é estar em paz. Porque temos não só assédios de vários lugares, de várias ideias, mas também o assédio de nós mesmos, em termos de projetos, em termos de realizações, que acabam por exigir de nós cada vez mais, sendo que nem sempre nós temos verdadeiras condições de corresponder, verdadeiras condições de realizar tudo isso. De maneira que a reflexão em torno da paz, nessa busca pela paz, ela é necessária
todos os dias, porque é preciso refletir a respeito do que nós temos buscado, do que nós temos ansiado, mas, sobretudo, o que nos motiva, o que nos move nessa busca. Muitas das nossas angústias certamente são criadas por nós mesmos, por estabelecer padrões, estabelecer metas que nem sempre estão ao nosso alcance, gerando assim um sofrimento por não atingi-las ou por não alcançá-las. E aí, isso nos motiva a reflexão de hoje, nos motiva a esse encontro, porque a nossa busca aqui agora é de uma reflexão muito sincera, muito honesta com cada um de nós, percebendo que é um momento em que a gente pode se inclinar para extremos, né? O que estou dizendo é que a gente pode se inclinar a um extremo dessa busca incessante, dessa conduta de sempre colocar metas difíceis, projetos complicados, como se fôssemos obrigados a sempre estar numa estafa, né? E o outro extremo, que é o da preguiça total, né? O da inércia, o da falta de atividade. E o do ócio, né? E aí, o nosso intento aqui hoje, a nossa busca é refletir um pouquinho sobre um caminho do meio. Um caminho em que nós poderemos seguir trabalhando, servindo, agindo, né? Usando as nossas forças, as nossas capacidades, mas sem debandar aí por esse extremo do exagero, porque é claro que todos nós temos muitas coisas a fazer. É claro que todos nós temos compromissos imensos a cumprir, seja da área física, né, da área terrena, profissional, pessoal, familiar, mas igualmente da área espiritual, da parte espiritual, conhecedores que estamos do pretérito, né, das reencarnações anteriores e de quanto mal nós já devemos ter feito, né? Então, é certo que, consciente ou inconscientemente, todos nós temos um alerta interno dizendo: é preciso trabalhar, é preciso fazer, é preciso realizar, é preciso, acima de tudo, se transformar. Mas daí a cair num ritmo de trabalho, de realização tão intenso que supere as nossas forças, tem uma distância grande, né? E é sobre isso, mais ou menos, que nós gostaríamos de refletir aqui. Porque quando nós falamos da paz, e Emmanuel vai escrever várias mensagens, nós selecionamos uma delas aqui hoje. Emmanuel escreve várias mensagens sobre paz, inclusive há um livro inteiro sobre isso, que chama Bênção de Paz. Aliás, há vários livros que levam paz no nome. Há uma mensagem no livro Vinha de Luz chamada Paz do Mundo e Paz do Cristo, que é o capítulo 105. E ali Emmanuel vai definir os conceitos de paz. O que o mundo entende como paz e o que Jesus entende como paz. E creio seja esses conceitos bastante intuitivos, né, que nos competem aqui apenas rememorar de forma sucinta, mas caso alguém queira aprofundar na escrita ou na mensagem de Emmanuel, poderá procurar ali no Vinha de Luz, capítulo 105. Mas é certo, e acho que é intuitivo para nós, que o conceito de paz humana é aquela vida ociosa, é aquela vida sem problemas, é aquela vida sem desafios, é aquela vida em que há uma previsibilidade imensa. A gente gostaria de viver uma vida em que eu sei exatamente o que irá acontecer amanhã, porque isso me traz segurança, isso me traz
paz. Isso me traz conforto. Contudo, esse conceito de paz precisaria passar antes por um teste. Qual teste? Saber se é possível. Saber se é possível. Nesse sentido, há uma reflexão muito oportuna que poderemos trazer aqui, que começa numa bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurado quer dizer feliz ou mais do que feliz, muito feliz. Então, vejamos o que Jesus está nos dizendo aqui. Felizes os aflitos. Muito felizes são os aflitos. E isso, a princípio, pode soar um contrassenso, porque, afinal de contas, nós estamos justamente atrelando felicidade com esse conceito de paz, que é, na verdade, a ausência de aflição, ou a ausência de problema, a ausência de tormenta. Mas ali está o Cristo a nos dizer: bem-aventurados mesmo são os aflitos, são os felizes. E por que Jesus fala isso? Né? Por que Jesus traz que o aflito é que é feliz? Isso é curioso. Isso é bastante curioso, porque isso já começa a nos pedir, questionar até mesmo o conceito da própria felicidade. O que é felicidade realmente? Porque esse conceito de felicidade, como dissemos agora há pouco, para o mundo ou para a humanidade em geral, né, via de regra, o conceito de felicidade vai estar muito atrelado ao conceito de paz, que vai estar atrelado ao conceito ou a essa noção de vida, de ausência de aflição, de ausência de problema, de previsibilidade. Porque o que nós mais gostamos é de previsibilidade. Porque isso traz uma certa segurança, isso traz uma certa, um certo conforto, né? Mas acontece que nós precisaríamos olhar para a vida terrena, para a existência física e nos questionar: existe essa vida sem aflição? Quando o próprio Cristo dirá mais tarde: no mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição, aflições. Vocês vão ter problemas, vão ter desafios. Ou seja, a dúvida não é essa. A dúvida não é: vou ter aflição ou não vou ter. Essa não é a dúvida. A dúvida é: eu vou ter aflição, mas como é que eu vou lidar com ela? Como que eu vou lidar com ela? E, portanto, somos convidados a raciocinar não com um olhar pessimista de quem acha que vai sofrer eternamente, mas com o olhar de um otimismo perante as dores, perante as aflições, perante os problemas e desafios, para que a gente esteja certo de que quando esse desafio chegar, ele não significa punição de Deus, ele não significa abandono de Deus, ele simplesmente significa que nós estamos encarnados, passando pelas vicissitudes da encarnação, passando pelas aflições da vida. Isso é mais do que natural. Nós diríamos, segundo o Espiritismo, é necessário. É necessário porque todos nós precisamos desses desafios para crescer, para aprimorar, para aperfeiçoar. E, portanto, se não há vida sem aflição, o que é que existe, então? E aí, novamente, nosso benfeitor Emmanuel escreverá uma mensagem chamada Desespero. E ele vai definir o desespero como a sobretaxa de aflição que a pessoa pode causar sobre ela mesma, de modo que nós compreendemos que há dois modos de viver a vida. Existe o aflito e existe o desesperado. Aflito significa é aquele que passa pelas aflições que Deus dá.
E a grande felicidade de passar pelas aflições que Deus dá sem se tornar um desesperado é porque esse carrega apenas o fardo que deve carregar. O desesperado carrega o fardo que ele deve carregar, mais o fardo que ele mesmo adiciona sobre os próprios ombros. E isso representa a infelicidade. Porque o desespero, filho do orgulho, e é por isso que bem-aventurados os pobres em espírito vem antes dos aflitos, né? O desespero é filho do orgulho. Então, se você não tiver humildade, perante a aflição você se torna um desesperado. E Jesus não disse bem-aventurados os desesperados, bem-aventurados os aflitos, porque carregam apenas as aflições que precisam carregar. Então, o desespero é filho do orgulho, e junto com o desespero nasce a angústia, nasce o medo, porque são características de quem não consegue manter a fé, manter a força perante a dificuldade, porque acredita que aquela dificuldade é insuperável. E é exatamente por isso que o conceito de paz do mundo é um conceito ilusório. Porque essa vida sem problemas, quando nós esperamos uma vida sem aflições, na verdade nós estamos esperando uma vida aos nossos moldes, aos nossos gostos. Uma vida que esteja sob a minha visão plena. E isso é, mais uma vez, ideia do nosso orgulho. O orgulho que quer dominar, que quer abarcar todas as possibilidades dentro do seu estreito campo de visão. E aí esse conceito de mundo, ele não se prova, ele não se consolida, porque a vida, a existência física não está no nosso controle. Ou pelo menos no nosso controle consciente, como nós gostaríamos que estivesse. Razão pela qual previsibilidade, conhecimento total das coisas, isso não se aplica. E eu diria, nem pode se aplicar. Porque faz parte do nosso crescimento saber lidar com coisas inesperadas. Por quê? Porque aí nós seremos testados na nossa reação. Aí nós seremos testados na maneira como nós reagimos perante o inesperado, perante as dificuldades que chegam. E aí é que Emmanuel, então, vai definir o conceito de paz do Cristo, que é uma paz que, apesar dos problemas, consegue enxergar Deus em tudo, consegue enxergar a ação divina, consegue enxergar a proteção, consegue enxergar o amparo, para que não venha a entregar os pontos, né? Mas segue confiante, segue servindo, segue agindo no bem, certo de que Deus, que me amparou até ontem, me amparará hoje também. O desafio que chegou é um desafio do qual eu necessito, por alguma razão, ainda que eu não compreenda. E aí, a paz do Cristo é uma paz que está para além das circunstâncias. Porque este é também um ensino do Cristo. As circunstâncias não podem determinar o que você sente. É o que você sente que vai determinar como você lida com as circunstâncias. Mas nós não poderemos estar como que controlados por essas situações. Estar em paz significa estou confiante de que está tudo certo, Deus está
me amparando de todas as maneiras para que eu passe apenas por aquilo que eu tenha que passar. E, portanto, a busca pela paz se converteria num fortalecimento de fé. Num fortalecimento de fé. Mas mais ainda, não só a paz sendo afetada pelos desafios externos, mas a paz sendo afetada pelos conflitos internos. E aqui é que a nossa reflexão ganha um outro tom. Um outro tom. Porque quando a gente olha para tudo que está fora, nós vamos percebendo que as situações são neutras. Elas não carregam valor em si mesmas. Nós é que vamos dar valor a elas. E é exatamente por isso que uma situação para uma pessoa pode ser boa e para outra pode ser ruim. A mesma situação. Alguém pode encarar uma dificuldade olhando com um prisma de evolução, de aprimoramento, de aprendizado, e outra pode olhar com um clima de punição, de ira de Deus, né, de abandono. E aí a gente percebe que tudo que tira a nossa paz, na verdade, não está fora, está dentro. E aí então, a situação fora, seja a dificuldade, seja o embate, seja a dificuldade que for, ela na verdade só tira a nossa paz porque existe um problema interior que ainda não foi tratado, ainda não foi superado, ainda não foi regenerado da maneira devida e por isso ainda revela separatividade, revela angústia dentro de nós. E é por isso que a nossa abordagem sobre a paz precisa ser uma abordagem interna aqui hoje. Para que a gente cumpra o nosso intento, é preciso olhar para dentro. É um convite para cada um de nós. O que tem tirado a minha paz? Porque, na verdade, isso que tem tirado a minha paz está revelando algo no meu coração que precisa ser cuidado, precisa ser aprimorado. No final das contas, quer a gente olhe para conflitos internos, quer a gente olhe para dificuldades externas, quer a gente olhe por esse ritmo louco de atividades que muitas vezes a gente se impõe, tudo isso só tira a nossa paz, porque tem questões internas a resolver. E essas questões, elas vão esbarrar na fé, elas vão esbarrar na humildade, né, que é uma aceitação mais profunda. Então nós gostaríamos de ler uma mensagem de Emmanuel, ela é curtinha, e ela está também num livro bastante curto, mais profundo de Emmanuel, chamado O Essencial. E a mensagem se chama Buscando Paz. E Emmanuel diz assim: aquele que te agride pode ser um doente. Não te queixes. Espera. Não dramatizes. Ora. O troco do silêncio é uma bênção de paz. Recorda quantas vezes ferimos sem querer. Se o golpe é dos mais graves, entrega o assunto a Deus. Para sanar o mal, bastar-se-á viver. Nós gostaríamos de fazer uma análise aqui, frase por frase, porque o Emmanuel está dando para a gente aqui várias perspectivas de coisas que podem nos tirar a paz, mas nós vamos perceber que no final das contas tudo isso está dizendo de uma questão interior que nós precisamos olhar. Vamos lá. Ele começa dizendo assim, perdão.
aquele que te agride pode ser um doente. Por que pode ser um doente? Porque ele pode ter te agredido sem querer. Quando é que ele é um doente? Quando ele te agride com intenção. Todo ser humano que tem intenção de agredir um outro, ele está doente. Ele está doente. E aquela doença está consumindo ele a tal ponto que ele está conseguindo desvirtuar todo o código genético espiritual dele. Pensemos, se somos filhos de Deus e carregamos os genes da divindade, como o próprio Emmanuel vai dizer no Fonte Viva, como é que a gente pode agredir alguém? Como é que um filho de Deus pode se voltar contra outro filho de Deus que, em essência, é seu irmão? Só há uma possibilidade para isso acontecer. O agressor tem que estar doente, adoecido na sua essência, comprometido no seu interior. Porque se ele tivesse bem de verdade, ele não causava o mal. Ele não agrediria. E aí é claro que o Emmanuel vai fazer a mesma coisa aqui, né? Nós precisamos aqui colocar o outro lado, que é quando eu agrido alguém. Quando eu agrido alguém, eu também estou revelando que estou adoecido. Eu não posso estar bem, porque quando eu estou bem de verdade, quando eu estou pleno da minha essência de filho de Deus, não tem como eu agredir alguém. Como diz o Chico para Arnaldo, né? Eu vou preferir ser agredido do que agredir. Então, veja como que o Emmanuel tá tratando o tema aqui, porque aquele que te agride pode ser um doente. E aí percebamos que ou ele é um doente e precisa mais da minha compaixão do que da minha ira, ou ele é um desatento e precisa mais da minha compaixão do que da minha ira. Não há razões que possam justificar plenamente a vingança, a retribuição da agressão. Porque aí o que Emmanuel vai nos convidar a perceber nas próximas duas frases é que quando eu desejo vingar, eu estou perdendo paz interior. Porque, na verdade, eu só desejo vingar quando eu também estou com alguma questão interna por resolver. Quando falta alguma coisa no meu mundo interior. Por isso que ele vai dizer, não te queixes, espera. Por que espera? Porque vamos dizer assim, vamos pegar o caso em que a pessoa não é um doente, mas ela está num dia difícil. E aí a pessoa vai te falar alguma coisa num tom ruim ou te agride verbalmente. E aí você não reclama, você espera. Dali a pouco alguém chega e fala assim, nossa, você sabe o que aconteceu com fulano? Aconteceu isso, 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 isso. Ele tá muito mal. Você fala, entendi. Entendi por que ele tá agressivo, entendi por que ele tá... Ele perdeu a medida. É uma desatenção. Ou como Kardec vai dizer na Viagem Espírita de 1862, é uma cabeça ruim. E ele vai dizer lá, né? A cabeça ruim e o bom coração podem conviver. Às vezes a pessoa tem um bom coração, mas a cabeça dela, naquele dia, naquele momento, estava cheia de coisas. Então, ela me agrediu, eu espero, e dali a pouco eu descubro que ela só não está vivendo um bom momento. E aí, a gente pode ir para um outro lado, que é uma pessoa adoecida, é um espírito que está com dificuldades muito intensas no mundo interior, e aí eu espero porque não me cabe a justiça pertence a Deus.
é o que está na carta de Tiago, é o que está nas cartas de João, é o que está no Evangelho, nos Evangelhos, é o que está em todos os lugares da doutrina espírita. A justiça é de Deus. Eu espero para que Deus decida o que é que aquela pessoa precisa passar. Não sou eu que vou me vingar com as minhas próprias mãos dela. Posso movimentar recursos humanos, se possível, né? Dentro ali do que a justiça humana prevê, mas compreendendo que qualquer resultado que venha, não da minha ação direta, mas daquilo que me é lícito recorrer, será da vontade de Deus. Então, não te queixes, espera. Espera porque também pode ser que dali a pouco você entenda por que isso aconteceu. Então, a queixa, ela é um movimento ansioso de quem quer reclamar sem compreender. Então, Emmanuel está nos chamando a atenção aqui. Espera. Não se desestabilize por isso. Tente não se desestabilizar. Espera um pouco mais. E aí, não dramatizes. Ora. Ora pedindo força, ora pedindo resignação, ora pedindo fé. Ora. Orar. Porque a nossa paz, ela vem nem sempre de nós mesmos, mas ela vem sobretudo do relacionamento que a gente estabelece com Deus e com os espíritos que verdadeiramente amam. Toda vez que a gente consegue sintonizar com esses planos mais altos da vida, de uma maneira inexplicável, e eu digo inexplicável porque eu não consigo explicar mesmo, mas de uma maneira inexplicável, a gente sente o coração acalmando. A situação não mudou. O que fizeram conosco não mudou, mas a maneira como a gente consegue sentir perante aquilo que fizeram conosco, isso muda através da oração. Então, é um convite que o benfeitor está fazendo. Antes de procurar o revide, antes de procurar a vingança, antes de procurar a agressão, ora. E não dramatizes, não se faça a vítima. Por quê? Não só porque não existe vítima, mas porque a posição de vítima não soluciona nada. Tudo bem, eu sou vítima, e agora? E agora? Em que isso acrescenta? Em que isso muda? Então não dramatizes. Ora, e aí prossegue o benfeitor. O troco do silêncio é uma bênção de paz. O que você recebe de volta quando você silencia? É uma bênção de paz. É claro que o que o Emmanuel está dizendo aqui não é o silêncio absoluto como regra, porque na verdade nós vamos perceber que a espiritualidade nunca traz regrinhas para nós. Eles trazem princípios, eles trazem diretrizes. Então o silêncio aqui é sobretudo no momento em que eu quiser agredir de volta. O silêncio quer dizer quando eu não tenho nada de bom para dizer, aí eu silencio. Porque é melhor silenciar do que falar algo ruim, né? A própria Meimei vai dizer, onde não possas prestar auxílio, silencia. Porque o verbo, que é divino, que é a criação divina, a palavra, o ato de falar, deveria ser sempre usado para o bem. Então o Emmanuel está descrevendo uma situação aqui, né? Que é quando eu estou sendo agredido, eu estou sendo enfrentado, tem alguma coisa me desestabilizando. Aí eu silencio. O troco do silêncio, ou seja, o retorno, né, o que o silêncio me dá de volta, é uma bênção de paz. E aí, justificando por que ele usou o verbo poder lá em cima, né? Aquele que te agride pode ser um doente? Emmanuel escreve aqui embaixo. Recorda quantas vezes ferimos sem querer. Quantas vezes? Quantas vezes nós é que estamos na situação da cabeça ruim? Da pressão do dia a dia, das dificuldades, né? Então, recorda quantas vezes ferimos sem querer, isso pode estar acontecendo com o outro. E se não é esse o caso, se ele tem a real intenção de ferir, então ele é um doente, precisa de tratamento, né? Precisa de cuidados.
Se o golpe é dos mais graves, entrega o assunto a Deus. E aqui é interessante perceber que Emmanuel não está dizendo o entrega para Deus no sentido do desleixo. Emmanuel está falando de um movimento muito sincero. E isso traz uma paz tão grande, mas tão grande. Acerena o coração de uma maneira tão intensa, que é quando você confia que o Criador conduzirá da maneira mais justa possível, da maneira mais necessária, reconhecendo que eu, enquanto criatura, não tenho verdadeira condição de fazer, porque eu estou ferido no meu sentimento, né? E toda vez que a gente é ferido no nosso sentimento, toda vez não, mas muitas vezes a nossa reação, ela é desproporcional. Ela é desproporcional porque a gente não consegue julgar muito bem, né? A gente não consegue fazer uma análise muito boa. Por isso que o Haroldo certa vez definiu o perdão como é quando você desiste de ser juiz em causa própria. Isso é o perdão. Aí você entrega para Deus e deixa Deus cuidar. Você para de julgar em causa própria. Porque toda vez que eu julgo em causa própria, eu perco a medida. Eu perco a medida. É muito fácil de perder a medida, né? Melhor dizendo. E aí, a frase final, que eu creio seja uma das mais impactantes aqui, apesar da simplicidade: para sanar o mal, bastar-se-á viver. E aqui, creio que há 2 pontos principais a serem tratados, né? O primeiro quer dizer, para sanar o mal, não precisa da vingança. Para sanar o mal, não precisa do revide. Para sanar o mal, não precisa da justiça com as próprias mãos. Para sanar o mal, basta viver. Basta viver. E o mal vai ser sanado, o mal vai ser curado, o mal vai ser regenerado, transformado, convertido, né? Então perceba que a luta que nós estamos travando contra o mal não é o da arma em punho para agredir o mal como o mal nos agride, mas é o do amor acima de tudo, para que o mal seja convertido em bem. Tá, a luta do bem contra o mal não é uma luta com as mesmas armas que o mal usa. Não, é a luta com as armas que o bem usa. E aí a gente olha para Jesus e olha para o Império Romano. O Império Romano tinha armas, espadas, cavalarias, soldados, exércitos imensos. E Jesus era um só com a mensagem do amor. Quem é que venceu? Quem é que venceu? O que é o Império Romano hoje, né? História. Páginas do livro de história. E o Cristo? E o Cristo? Então, para sanar o mal, basta viver. Não precisa de nada mais. Por mais que isso desafie um aparente senso de justiça que a gente tenha, é preciso, se a gente refletir mais a respeito, nós vamos perceber que basta viver. Basta viver. Agora, o outro ponto de interpretação, que para mim também é muito bonito, ou um outro ponto de entendimento, né, dessa fala do Emmanuel, é: para sanar o mal basta viver, porque o mal não vive para sempre. O mal, uma hora, cai. Por isso que em outra mensagem, o próprio benfeitor vai escrever assim: o bem semeia a vida, o mal semeia a morte. Por quê? Tudo que é obra do mal tende a acabar. Por isso que o Império Romano acabou. Tudo que é obra do mal tende a acabar. Tende a findar-se, a desaparecer. Por quê? Porque o mal é tão fraco, que ele não se sustenta para sempre. É tão frágil
tão frágil que precisa de espadas, precisa de tanques de guerra, precisa de armas, precisa de bombas nucleares, de tanto que o mal é fraco. O bem não. O bem é tão forte que não precisa agredir ninguém, que não precisa guerrear com ninguém. E segue, vivo e operante, transformador da terra inteira. Compreende? Por isso que nós vamos encontrar paz na confiança. Na confiança de que o bem é que vai vencer, o bem é que vai sobressair, o bem é que vai perdurar. Porque o mal é muito fraco. O mal é muito fraco. O máximo que o mal consegue é durar alguns séculos, alguns milênios que seja. Mas e o bem, que dura a eternidade inteira? De modo que não há o que temer. E por que nós dissemos, e aqui para a gente concluir, as nossas reflexões, por que nós dissemos que a abordagem é toda interior? Porque sou eu que vou decidir como que eu vou lidar com isso. Mas também, porque eu preciso cuidar do meu orgulho, que quer fazer muita coisa, da minha vaidade, que quer sobressair em tudo. Tudo que o Emmanuel aconselhou aqui, a oração, a espera, a reflexão sobre os próprios erros, tudo isso vai nos ajudando a construir uma robustez interior para que a gente fique em paz no lugar que a gente está, fazendo o nosso melhor, fazendo o que está ao nosso alcance sempre, trabalhando, como os Espíritos vão dizer na questão 642 do Livro dos Espíritos, trabalhando no limite das nossas forças, mas não além dele, nem aquém nem além, mas dando tudo quanto nós pudermos dar de maneira constante, de hoje para a vida toda, de hoje para o resto da eternidade. Porque ninguém foi chamado a salvar o mundo, mas nós fomos chamados a contribuir com o mundo, salvando-nos a nós mesmos. Salvando-nos a nós mesmos dos desejos de vingança, de guerra, mas sobretudo das inquietações que muito mais nos desestabilizam do que promovem realização. A pessoa que fica inquieta, sempre querendo fazer muito, sempre querendo sobressair, ela acaba por não conseguir realizar, porque parte da energia dela é gasta nessa inquietação. Parte da energia dela é gasta nessa tormenta interior. Então pacifica o próprio coração e perceba que o pouco feito por muito tempo vira muito. E aí nós vamos encontrando paz. Nós vamos encontrando serenidade. Nós vamos suavizando o nosso coração para que cada dia mais a gente possa espalhar paz. Não porque atingiremos pureza e perfeição, mas porque transmitiremos a nós mesmos e aos que estão à nossa volta um profundo sentimento de confiança. Deus me pôs onde eu preciso estar. Eu estou com as pessoas que eu preciso estar. Eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Eu estou cumprindo com o meu dever. E aí seguimos em paz. Perante as aflições, perante as alegrias, perante as dificuldades, perante as realizações, seguimos em paz. Uma paz inabalável, uma paz forte, porque já reconheceu que a força vem de dentro, não mais de fora, não sinto mais segundo o que fazem comigo, mas sim a partir de uma decisão que eu mesmo tomei. Sigamos, portanto, meus amigos, em paz. Sigamos confiantes em Deus, em Jesus. Sigamos certos de que nós todos já estamos no lugar em que precisamos estar. E se não realizamos o que precisamos realizar, é porque ficamos muito inquietos. É porque ficamos buscando coisas que, na verdade,
ou não são para nós, ou não são para nós agora. O que é para nós agora está colocado à nossa frente. Basta, portanto, viver. É preciso viver, é preciso experimentar a vida, a fim de que a gente possa realmente cumprir com os propósitos do alto. Que Jesus lhes fortaleça, lhes inspire e lhes conduza sempre. Que essa instituição, que agora faz 6 anos, possa fazer muito mais, aliviando corações, levando consolo, conforto e conhecimento. A cada trabalhador, a cada frequentador, o nosso abraço fraterno e a nossa oração a Jesus para que sigam firmes na tarefa.